Este vídeo é um contraponto ao 69º programa do podcast Acredite Se Quiser, a respeito do caso VASP voo 169, em que um avião da VASP haveria sido acompanhado por um OVNI na madrugada de 8 de fevereiro de 1982. Infelizmente, o programa veicula uma série de informações equivocadas e imprecisas, as quais serão corrigidas aqui. O programa começa com uma afirmação ousada, a de que vai provar por A mais B que o caso foi real. Essa promessa, contudo, não é cumprida. As alegadas provas apresentadas nada têm de robustas, e como se poderá verificar nesta contra-argumentação, abundam afirmações exageradas acerca dos reais acontecimentos. O primeiro erro acontece ao dizerem que o avião da ocorrência, um Boeing 727-200, transportava 180 passageiros. Esse número é incorreto. Na verdade, o avião carregava 151 passageiros, conforme consignado no jornal O Globo de 9 de fevereiro de 1982. Em seguida é dito que o piloto do avião, o comandante Gerson Maciel de Brito, era muito experiente e já contava com 22.000 horas de voo. Esse número está exagerado. Ele mesmo disse numa entrevista para o Globo ter 16.000 horas de voo, não 22.000. Um novo erro ocorre ao dizerem que o piloto começou a avistar uma luz estranha às 3h12, um pouco antes de passar sobre a cidade de Petrolina, em Pernambuco. Na realidade, essa cidade já havia sido ultrapassada às 2h39 e o avistamento se deu perto de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. É dito ainda que a luz avistada variava de cor e, por isso, não poderia ser o planeta Vênus, em razão desse planeta apresentar sempre uma cor padrão branca-amarelada. Isso não é verdade. Quando o planeta está surgindo no horizonte, a luz solar refletida pelo astro atravessa uma massa maior de atmosfera e pode sim apresentar diferentes tonalidades coloridas, devido aos efeitos de refração aleatória. Nesse momento é comentado que o piloto não confundiria essa luz com nenhum corpo celeste, uma vez que ele era muito experiente, com 22.000 horas de voo. Já vimos que esse número é exagerado, ele tinha 16.000 horas de voo. E piloto não é astrônomo, ele pode se confundir, pois não é preciso ser expert em astronomia para pilotar um avião. Há diversos casos de pilotos que à noite veem luzes esquisitas e depois reconhecem que estavam vendo estrelas, plataformas marítimas, um navio muito iluminado, balões meteorológicos. Essas são apenas algumas das coisas que confundem um piloto à noite. Mesmo um piloto com décadas de experiência, como o comandante Gerson Maciel de Brito, não passou toda a sua vida profissional voando num determinado dia ou hora, ou em determinadas condições atmosféricas. No entanto, é fato que quando a estranha luz é reportada às 3h12, próximo à cidade de Bom Jesus da Lapa, ainda faltava muito para Vênus nascer, o que só ocorreria para os viajantes às 3h44, ao passarem por Minas Gerais. Ainda assim, o suposto OVNI pode ser explicado como uma miragem atmosférica de Vênus, do tipo superior, com formação de duto óptico. Tal duto haveria canalizado a luz proveniente do planeta, ainda abaixo do horizonte, para aquela região do céu. A imagem formada não é perfeita, em razão da luz atravessar várias camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, o que haveria tornado a visão irreconhecível como uma projeção de Vênus. Logo a seguir, no programa, são feitas afirmações de que as tripulações de 2 outros voos que passavam pela região, um da Aerolíneas Argentinas e outro da Transbrasil, haveriam avistado e confirmado a presença do OVNI. Isso é totalmente falso. O comandante da aeronave argentina disse não avistar nada devido à presença de nebulosidade, e a tripulação do voo da Transbrasil primeiramente disse só enxergar uma nuvem e depois uma luminosidade. Portanto, matérias como a publicada no jornal Folha de São Paulo na terça-feira, de 9 de fevereiro de 1982, com o título OVNI é visto de 3 aeronaves, não correspondem à realidade dos fatos verificados naquela noite,
constituindo-se num exemplo típico de um efeito lente midiático distorsivo. É informado então que o radar do Centro Integrado de Defesa Aérea, o SINDACTA, detectou um ponto situado 50 milhas à esquerda da aeronave, mas a distância correta é 8 milhas. Tal ponto é considerado pelos ufólogos como uma forte evidência da presença real de um OVNI perto do avião. No entanto, ponto, na fraseologia do controle de radar, não significa a identificação de um alvo, podendo ser apenas alguma interferência ou eco falso, ou ainda uma série de outras coisas que não uma massa, um objeto. Aliás, as características dinâmicas do tal ponto de radar, seguindo o impulso exato do VASP 169, nas palavras do operador do SINDACTA, sugerem fortemente um efeito do equipamento rastreador, gerando um eco anômalo do próprio VASP 169. A razão, inclusive, de as autoridades aeronáuticas haverem descartado o significado daquele contato de radar foi que, naquela mesma noite, o tal ponto apareceu também próximo a outras aeronaves, sem que as mesmas houvessem reportado quaisquer anormalidades. Em resumo, o ponto detectado não significava nada de concreto, sendo apenas um sinal aleatório. A hipótese da miragem nada possui de absurdo no caso do voo VASP 169. No entanto, o consultor do programa contesta essa possibilidade ao dizer que miragens superiores ocorrem apenas em locais de clima extremamente frio, como o Ártico, necessitando de temperaturas baixíssimas para acontecer, e por isso o fenômeno não poderia haver se manifestado no verão, em uma região tropical. Ele se esquece que o avião voava muito próximo da tropopausa, onde a temperatura é de cerca de menos 40 graus Celsius. É ainda apresentado o depoimento de um alegado passageiro do voo, que usa o pseudônimo de Rodrigo, o qual faz declarações exageradíssimas, até fantasiosas, como dizer que o suposto OVNI exibia estrutura metálica e tinha 4 ou 5 vezes o tamanho do Boeing da VASP. Isso não é corroborado por nenhuma das fotografias feitas durante o voo, nem pelas declarações de qualquer outro passageiro ou mesmo pelo comandante Brito. Então, a narrativa isolada desta testemunha emerge como altamente suspeita, ainda mais levando-se em conta que, logo após o incidente, ela não quis se manifestar à imprensa, só vindo a fazê-lo mais de 4 décadas depois, e sem fornecer o nome verdadeiro. Outros erros menores são cometidos ao longo do programa, mas creio que o que já foi dito aqui demonstra de maneira cabal que não ficou provada a presença de um OVNI no caso VASP voo 169, que a hipótese da miragem é não apenas plausível, como provável, pois as variações de cor e deslocamentos da luz reportada são sintomáticos de um efeito de miragem atmosférica. Que a alegada detecção por radar não possui o alto peso evidencial comumente atribuído pelos ufólogos. E que se o OVNI fosse tão grande e brilhante, como descreve o passageiro de pseudônimo Rodrigo, é de se esperar que todos no avião com câmeras fotográficas houvessem apontado seus equipamentos inexoravelmente para o mesmo alvo, mas isso não aconteceu, sugerindo fortemente que do lado de fora do avião não existia nada de absolutamente extraordinário para se ver. As fotografias feitas revelam apenas os reflexos de uma das luzes de navegação da aeronave em nuvens muito próximas, que estavam sendo atravessadas pelo avião durante o voo, ou o céu iluminado pelos primeiros raios de luz da aurora, visto através de furos na camada opaca de nuvens. Em nossas investigações, nada foi ocultado, excluído ou distorcido. Nossa atitude sempre foi científica, objetiva, séria, investigativa e muito ética. Não temos nenhum interesse em refutar caso algum, muito pelo contrário. Gostaríamos muito de poder concluir que o caso do voo VASP 169, além de muitos outros mais, oferece indícios corroborantes de peso a favor da chamada hipótese extraterrestre, no tocante ao esclarecimento da questão dos fenômenos anômalos não identificados. Porém, o emprego adequado da metodologia científica nos arrasta justamente para a direção contrária. Metodologia científica que, diga-se de passagem,
houvesse sido seguida por alguns autores responsáveis pela produção de conteúdos ufológicos para a internet, não resultariam em materiais mal preparados, incompletos, confusos e tendenciosos, que infelizmente só vêm a somar em detrimento de uma opinião pública correta a respeito daquelas ocorrências. Essas são as palavras de Luiz Augusto Leitão da Silva, astrônomo brasileiro de renome internacional, e nos trabalhos de quem este vídeo foi inteiramente baseado.